versículos 22 em diante. É aquele texto que fala sobre os deveres domésticos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, de provocar uma reflexão. Como é que vai a sua família? Qual a nota que você daria para a sua família? Qual a nota que o seu esposo daria para você? Qual a nota que a sua esposa daria para você? Qual a nota que seus filhos dariam para você como pai e para você como mãe? E qual a nota que você, pai e mãe, daria para os seus filhos? Aqui tem como título os deveres domésticos. Vai até capítulo 6, o versículo 4, capítulo 6, Efésios. Eu só estou com pouca luz aqui. Não sei se... Aqui pode atender? Pode? Se tem alguma dificuldade? Então vamos ler. Vós, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Esses primeiros versículos falando às mulheres, e aí depois a gente percebe que é um texto falando a nós homens. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Estão tentando mudar isso, mas pela essência não tem como mudar. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês, homens, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. E agora vai uma palavra para os filhos e logo em seguida para aqueles que são pais. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, a tua palavra, Deus, só o fato dela ser lida, ela já atinge as nossas mentes e os nossos corações. A tua igreja, Deus, é quem precisa ouvir a tua palavra, que não seja a minha. Que haja, Deus, a unção do Senhor neste momento, para que o Senhor seja honrado, em o nome de Jesus. Amém. E a família, como vai? Eu tenho falado sobre família, eu tenho atendido pessoas, né? E como que a gente vai percebendo que como está a família ela reflete o que está na sociedade, a sociedade vai refletir como está a família. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês diriam que a igreja de Cristo, ela está mais para saudável ou mais para doente? Vamos lá, quem tem coragem? Mais o quê? Mais doente. Todos os lugares. Por quê, pastor? Primeiro, porque a igreja ela é uma parte desse sistema da sociedade. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está doente, a sociedade está doente. É uma expressão do Augusto Cury, que disse que nunca nós tivemos uma geração tão triste como essa geração agora. Acabei de dar uma estatística para vocês, de que a cada 45 minutos uma pessoa tira a própria vida. Como eu lido com isso, eu vejo e ouço todos os dias as angústias humanas. E isso, meus irmãos, reflete na igreja e isso reflete na família. Nós temos uma sociedade de pessoas machucadas, de pessoas feridas, que vão ferindo outras pessoas também.
Isso acontece nas nossas casas. Eu quero pegar um parêntese aí, um pouquinho, um intervalo, e abrir para Romanos 12:2, que diz o seguinte, todo um texto conhecido, pode ficar nesse texto que nós abrimos aí, que diz o seguinte: não vos moldeis a esse mundo, não se permita ser moldado pelo que vem de fora. Mas eu quero puxar um pouco, não se permita ser conformado com o que está acontecendo, não se permita ser conformado com a situação da sua família. Se você acha que não está legal, eu sou uma pessoa inconformada, eu quero mudar muita coisa, mas a gente ouve, o pastor está estudando, meu colega de psicologia aí também, né, que a gente nunca muda ninguém, não é verdade? A gente só muda quem? A gente mesmo. Então a gente aprende isso dentro das ciências, da psicologia. Mas olha a continuação de Romanos 12:2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, mudança de conceitos. Quer ver um versículo que vai ao encontro disso daí também? Eclesiastes 3:2, que diz o seguinte: há tempo de plantar e tempo de... Todo mundo fala colher, né? Na NVI está escrito: tempo de arrancar aquilo que foi plantado. Quantas coisas foram plantadas na mente e a gente tem que chegar a um ponto, tem que arrancar porque não funciona, porque não dá certo. Conceitos, mudança de paradigmas, mudança de modelo, a gente aprender a pensar de maneira diferente e pensando, sempre evoluindo. Quando a Bíblia diz mas transformai-vos, a Bíblia está nos orientando a sermos uma metamorfose ambulante, sem preconceito. Nós temos que estar em constante transformação para melhorar. Então, é começar a olhar. Eu falei, o sonda-me, ó Deus, e vê o que é no meu coração, e me ajude a enxergar quais são os problemas causados na minha família. E quando o apóstolo Paulo, ele fala aqui, vós mulheres, a primeira palavra é a mulher. Ele fala a mulher, fala ao marido, fala aos filhos e fala aos pais. Olha que texto maravilhoso. E ele diz, vós mulheres, sede submissa ao vosso marido. Algumas mulheres, eu acho que se elas pudessem, elas arrancariam essa parte da Bíblia. Mas não tem como arrancar. Você pode arrancar a folha, mas ela vai continuar sendo ali escrito, sendo palavra de Deus. Como eu trabalho hoje, eu faço uma leitura, Deus tem me permitido conciliar a Bíblia com a psicologia, e quanto mais eu estudo a psicologia, mais eu percebo que a psicologia confirma o que a Bíblia vem dizendo. A ideia de submissão aqui não é a pessoa abaixar a mulher, abaixar a cabeça para tudo que o marido fala. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você vai se tornando uma pessoa passiva. E você vai perdendo a graça, vai perdendo o brilho. Não tem como ser interessante nem para o seu marido. A mulher passiva, submissa, vai perdendo o brilho. Teve uma senhora fazendo curso comigo, 28 anos, casada. A expressão da mulher depressiva. E aí a gente foi entendendo quanto que ela era uma mulher muito apática. Não se expressava praticamente. E uma das coisas que ela disse, que o marido sempre tomava as decisões e não compartilhava com ela. Conforme o decorrer do curso de 4 meses, aí ela foi, e eu percebi que ela estava diferente. Aí ela falou, pastor, eu tomei uma decisão, eu mudei. Aí ele falou lá em comprar o ladrilho e tal, assim. Eu vou chamar minha irmã para ir comigo. Eu falei, para sua irmã, eu sou sua mulher. Ué, mas você sempre deixou tudo por minha conta. Não era ele que decidia tudo sozinho. Ela, na sua passividade, deixava tudo para ele decidir. Aí ela aprendeu a se expressar um pouco mais. E a mulher, quando ela se expressa, ela vai ganhando brilho. Quando ela deixa as suas emoções autênticas, sua vontade, suas opiniões, vai guardando, vai ficando desinteressante para o próprio marido. E eu posso falar sobre mulher interessante, e mulher meio dura, né? É a minha esposa, né? Mais nova do que eu, 12 anos, maior do que eu, geniosa, já lutou capoeira e jiu-jitsu. Aí eu tive que aprender, pastor, depois disso, que o homem sábio também edifica a sua casa. Aí eu fui ser meio maratonista, correr. Mas a minha esposa é maravilhosa, amo demais a minha esposa. E não é uma pessoa passiva. Toda pessoa passiva perde o brilho. O que seria uma mulher, então, nesse sentido? Uma mulher sábia. A gente acostuma brincar que a mulher sábia... O quê? A mulher sábia é de ficar em casa.
A mulher sábia edifica a sua casa. Então eu quero dar uma contribuição, se eu não voltar mais aqui, que vocês tenham uma contribuição daquilo que eu sou apaixonado por fazer. Estava conversando agora com o Marcos, agora há pouco, falando assim, o seguinte, o que é o profeta? É que ele está lá citado em 1 Coríntios 14:3. Ele edifica, ele exorta, e exortar não é chamar atenção, é levantar o moral e consolar. Então, eu procuro trabalhar para fazer essas três coisas. Então, eu quero recomendar uma coisa a vocês, que logo no primeiro dia do meu curso de saúde emocional, eu oriento, e as mudanças são extremamente interessantes. Fazer com que você, esposa, seja uma pessoa bem ativa, uma pessoa participativa, uma pessoa que possa levar cura, saúde emocional para a sua família, a começar como no seu papel como esposa. Deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece o seu marido? Você sabe o que se passa com ele? Eu não estou dizendo você saber o nome dele, a profissão dele. Eu estou falando, você sabe o que se passa com ele. Quando celebra um casamento, eu costumo dizer que a pessoa está se casando com o que ela vê e com o histórico psicológico da pessoa. Tem pessoas que passam décadas casadas e não conhece, não sabe o que o outro está passando, não conhece o histórico, não conhece as angústias, os sonhos, projetos, a alma, as feridas que a pessoa carrega. No primeiro dia de aula, eu oriento você a praticar uma pergunta que tem a ver com Tiago 1,19. Tiago 1,19 diz o seguinte: todo homem seja tardio para falar, tardio para se irar e pronto para ouvir, mas ouvir com sabedoria. Ouvir com sabedoria. Então a pergunta que eu sempre oriento é a seguinte: você ter coragem de olhar nos olhos do seu esposo e perguntar: marido, fulano, como você está se sentindo? E dar permissão e acolhimento para ele falar, para ele expressar tudo o que ele sente. Ah, pastor, mas eu sou uma mulher, quer dizer, você, né? Eu sou pavio curto, eu ponho tudo para fora. Esse negócio de diálogo, não, sabe? Eu sou muito autêntico, eu ponho tudo para fora. Pode ser que seu marido seja uma pessoa de um temperamento mais melancólico. Temperamento melancólico não é só para mulher, mas homens também têm. Homens também, às vezes, são bem mais tranquilos, mais leves. E eu ponho tudo para fora, pastor. Cuidado, esposa, porque você pode colocar tudo para fora de você dentro dele. E ele pode se tornar uma pessoa ferida. Olhar nos olhos dele e perguntar como você está se sentindo. Eu quero que você preste atenção, se você gravar de tudo que eu estou falando, se você gravar essa fala que eu vou dizer agora, se você, esposa, não pode ouvir o seu marido falar de você, para você, com quem o seu marido fala de você? A alma faminta do seu marido por alguém que a ouça ou que o ouça, até o amargo lá de fora pode parecer que seja doce. O diabo, teu adversário, adversário dos teus filhos, o diabo que quer destruir a tua casa, o diabo que quer acabar com a tua comunhão com o teu Deus, ele quer destruir o teu casamento, e às vezes a gente fica perguntando: onde foi que eu errei? Então, um dos primeiros erros é esse, é você não ouvir. Então ouça, dê permissão e acolhimento. O que é isso? Significa que quando você pergunta a uma pessoa como ela está se sentindo, você não pode dizer que ela não pode dizer como está se sentindo. Pode ser que o seu marido vá falar alguma coisa desde a infância dele, que está ali como um espinho no emocional. As pancadas que talvez ele tenha tomado do pai ou da mãe, as ofensas que ele sofreu, aí você vai poder descobrir talvez por que ele é assim. Tão machucado, ou tão insensível, ou tão calado. Teve uma irmã que fez essa pergunta e falou: pastor, meu marido, ele falou tanto, pastor, e meu marido não falava. Aí abriu, né, o homem começou a falar. No segundo dia de aula eu perguntei numa igreja lá em Caxias. Alguém fez essa pergunta para alguma pessoa? Irmã, eu, pastor. Para quem? Para o meu marido. E aí, como é que foi? Ah, pastor, não escolhi bem a hora não. Perguntei às 11 da noite. Pastor, meu marido parou de falar às 3 da manhã, pastor. Como é que você percebeu que ele ficou depois? Outra pessoa, o homem ficou mais leve, ele ficou diferente, pastor. Eu não sei na presbiteriana como que vocês cantam, mas tem um coro, tem um hino antigo que a gente canta, sabe?
Contas, 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 contas são. Vocês lembram? Pois é. O problema é que o homem, às vezes, ele conta quantas são. É muita conta. Isso vai aumentando o estresse e ninguém está ouvindo. Quando você dá permissão e acolhimento, você está fortalecendo a cumplicidade. Você está mostrando cada vez mais para o seu marido, deixando ele ficando um pouco mais leve. Ele vai ter mais saúde emocional. Porque nós, homens, aprendemos que o homem não chora. Então, o homem tem a tendência a aprender 3 emoções consideradas autênticas: tristeza, medo e raiva. A raiva o homem já consegue colocar para fora. Mas medo e tristeza, o homem tem a tendência a segurar. Então, segura as emoções. A mulher tem muita facilidade, pode falar tudo, mas porque fica até bonitinho, né? A mulher em crise, a mulher em crise TPM é até bonitinho. Agora, o homem chorando já não é bem visto, o homem com crise, sabe? Então, a gente vai guardando as nossas emoções e assim a gente vai adoecendo. A esperança adiada adoece o coração. Mas, meus irmãos, continuando o texto, o apóstolo Paulo fala aos homens. Há um tempo atrás eu fui chamado convidado para poder falar para homens numa igreja lá do Recreio. Pastor, faz um videozinho para a gente. E eu fiz o vídeo, eles pediram o vídeo, então vou fazer. Eu fiz o vídeo e eu mandei essa. Nós homens somos a maior desgraça da sociedade. É verdade? Somos nós que nos envolvemos com brigas na rua. Somos nós que esfaqueamos pessoas, que damos tiros, somos nós que batemos com o carro direto, somos nós que enchemos a cara com a violência, que mais sofremos acidentes, que mais morremos assassinados, que matamos, somos nós que engravidamos a menina e abandonamos, somos nós que casamos, deixamos a menina grávida, somos nós que 4, 5 filhos, vamos ali comprar um cigarro e nunca mais voltamos. Por outro lado, meus irmãos, nós homens, eu acredito que nós somos, depois de Deus, a redenção da sociedade. Quer ver a prova disso? Quando uma mãe, a mulher da casa se converte, 20% da família vai para a igreja. Quando é um homem da casa que se converte, 97% da família vai para a igreja. Foi o que aconteceu na minha família. Meu pai foi o primeiro a se converter, minha mãe demorou um pouco, era católica, lá ferrenha, mas foi, e nós fomos criados na igreja. 4 filhos. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vai falando a nós homens. É um peso muito grande, é uma responsabilidade. E olha o peso, a colocação para nós. E aí eu vou fazer a mesma pergunta para você, marido. Você teria a coragem de olhar nos olhos da sua esposa e perguntar como você está se sentindo? E a mesma coisa, dar permissão e acolhimento a ela. Ouvir a sua esposa. E se você não é capaz de ouvir a sua esposa, olhando nos seus olhos, falando para você, de você, com quem ela fala de você, o diabo lá fora, o diabo pode colocar alguém lá fora para dar atenção à sua esposa, porque você não dá. E aí você que diz que ama seus filhos, ama sua família, ama Deus, você pode perder o seu casamento porque você está com talvez o pior defeito de um ser humano. Qual é, pastor? Orgulho. Agostinho, que não é o da grande família, Agostinho de Hipona, ele tem uma expressão que diz o seguinte: pelo orgulho anjos se tornaram em demônios, pela humildade homens se transformam em anjos. Ouvir a outra pessoa é uma expressão de humildade e de qualificação, de demonstrar o quanto que ama. Aí um camarada lá em Bangu, pastor, eu fiz essa pergunta para minha esposa. Foi meia-noite a hora que eu perguntei. Achei que não ia dar em nada. A DR terminou às 7 da manhã. Quanta coisa aquela mulher estava guardada. Como existem mulheres com coisas guardadas dentro dela que o marido não sabe. Coisas que eu sei e que elas acham tão pesadas. Há um tempo atrás, uma mulher, 38 anos de casamento, fazendo o meu curso, sempre uma pessoa assim, que se esquivava do marido, o marido querendo dar carinho, e ela, claro que fazia o sexo, não fez, né, para poder ter filho e tudo, mas sempre fugindo, com muita dificuldade. E no curso,
ela conseguiu ter coragem de chegar e falar para o marido o porquê que ela era assim. Quando ela era uma criança, ela sofreu uma tentativa de abuso sexual por parte de um tio. Imagina? Aí ela falou para ele e ela disse: agora, se você quiser, você pode me deixar. Agora eu vou te deixar? Agora que eu estou te compreendendo? Quando a gente conhece, a gente pode compreender um pouco mais. E a gente tem medo de se dar a conhecer. Teve uma senhora, quase 60 anos de idade, tem muitos anos isso, me procura com uma fobia de barata. Ah, que frescura, né? Não. E se eu disser para você que quando ela era uma criancinha, o pai a levava para um quartinho escuro e abusava sexualmente dela? E o que tinha muito naquele quartinho escuro? Barata. Toda vez que ela via uma barata, dava uma fobia. Por que eu estou dizendo isso? Que bom que Deus levou um homem maravilhoso para ela, que a compreendeu, entendendo as dificuldades dela na vida sexual, até ir se ajustando. Olha o papel que nós temos, o quanto que nós homens, a Bíblia ela mostra o homem como o homem provedor, o homem o caçador. Isso faz parte da essência masculina. No princípio da existência, o homem ia à caça, a mulher ficava em casa cuidando das crias. Por favor, eu não estou dizendo que a mulher tem que ficar em casa, não. Minha esposa trabalha em casa, né? Porque ela é psicóloga e só dá atendimento online, igual eu, só dou atendimento online. Meu curso ele é online também, mas é presencial também. A proposta que eu fiz aqui para ele presencial aqui, tá? Então, o homem precisa assumir o seu papel perante o que a própria Bíblia diz. Existe um livro de Sócrates Nolasco, um psicólogo, e o nome do livro é De Tarzan a Homer Simpson. E aí mostra o Tarzan segurando a Jane aqui, a mão aqui embaixo segurando o facão. Olhando para mim, vocês conseguem imaginar o Tarzan eu imitando aqui? Não, né? Eu não sei porque o pessoal ri quando eu falo isso, né? E embaixo a figura do Homer Simpson, um bobalhão. Alguma mulher aqui, alguma menina solteira gostaria de um homem igual ao Homer Simpson? Até pelo seguinte, quem é que manda naquela casa é a mulher. E depois da mulher, eu não gosto de assistir aquele desenho, que eu acho aquele desenho chatíssimo, mas eu sei da história, né? Então, quem manda é a mulher. E depois dela, quem é que manda? É a filha. Nós estamos tendo uma inversão de valores. E sabe o que está acontecendo com a nossa sociedade, meus irmãos? Uma sociedade onde 43% das famílias são dirigidas por mulheres. O homem está deixando a mulher e ela está indo à luta, ela está correndo, ela tem que cuidar dela, cuidar dos filhos, pagar um aluguel, e a mulher corre atrás porque ela não tem outra opção. E o que está acontecendo? A mulher está se tornando muito forte e muitos homens estão se tornando frágeis. E isso está se passando como exemplo para os meninos. E aí tem muitas meninas aí, tem muitos meninos que não estão aprendendo a serem homens fortes, porque não veem um homem ensinando como que é forte. Vamos caminhar um pouquinho. Eu tenho que tomar cuidado com a hora. Tem muita coisa para falar aqui ainda. Quero me deter um pouco mais aqui em outra parte. Tá? Aqui fala no capítulo 6: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem daqui tem pai e mãe ou um dos dois? Eu quero que você também grave isso. O coração do seu pai ou da sua mãe tem a idade deles. Eu não tenho mais o meu amado pai. Tem a minha mãezinha de 83 anos. E toda noite ela liga para saber se eu já cheguei em casa. Os 4 filhos sou que chega tarde em casa. Porque minha mãe literalmente não dorme enquanto eu não chegar. Não dorme. Ah, filho, todo dia eu estou orando para vocês. Deu aula onde hoje? Ah, mãe, dei aula lá em tal lugar. Ah, meu Deus, você anda em cada lugar. Toda noite estou orando você, eu continuo orando. Que bom que eu posso ter essa oportunidade. Você sabe a história do seu pai e da sua mãe? Você sabe por que o teu pai é assim?
Você sabe por que que a sua mãe é do jeito que é? Hoje, o tempo que a gente tem, você é uma pessoa esclarecida, tem informações. Imagina meus pais que nasceram lá na roça de Campos, mesmo lugar que eu nasci. Eu nasci num sítio, mas um pouquinho eu teria nascido numa estrebaria, irmão. Então, é verdade. Mas não tem nem mais marca de casa onde eu nasci. Um lugar chamado Mata da Cruz. Nasceram lá, 1940 meu pai, 42 a minha mãe, plena guerra mundial, eles nem sabiam que tinha guerra. Tinha televisão, não tinha nada, não sabia de nada, né? E quantas histórias. Meu pai era uma pessoa mais difícil, assim, maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, mas não era tão ligado ao afeto, sabe? Paizão maravilhoso, mas o meu pai com 7 anos de idade, ele já trabalhava na roça. Meu pai tinha que ser forte desde cedo. Muita gente conhece aquela expressão: tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos bons. Tempos bons fazem homens frágeis. Homens frágeis fazem tempos difíceis. Às vezes nós facilitamos muito para os nossos filhos, nós criamos problemas. Mas então, você teria coragem de olhar nos olhos do seu pai e da sua mãe e perguntar: pai, mãe, como a senhora está? Como o senhor está? Sim. Aí numa quinta-feira eu ministrei esse curso numa igreja. Aí a pastora da igreja, que a mãe dela era uma pastora nordestina arretada, uma mulher líder de igreja também, ela pediu a palavra quando eu fui pregar. Meus irmãos, quinta-feira antes dela me passar a palavra, quinta-feira eu tive a primeira aula do curso aqui com o pastor Paulo, e ele nos ensinou a fazermos uma pergunta. Aí ontem de manhã, a minha mãe, a pastora fulana que vocês conhecem, uma nordestina dura, a minha referência de manhã, a minha mãe com sintomas de depressão. Eu falei: meu Deus, a minha mãe com depressão, minha referência. Lembrei da pergunta que o pastor orientou, 73 anos de idade. Aí ela resolveu fazer a pergunta para a mãe: mãe, diz para mim, como a senhora está se sentindo? A primeira coisa que aquela mulher de 73 anos começou a falar: filha, até hoje, filha, eu não entendo por que a minha mãe me abandonou, filha, eu só tinha 6 anos de idade. Há 67 anos, aquela dor na alma daquela mãe, talvez nunca ninguém tinha perguntado ou dado permissão e acolhimento para ela falar das dores dela. Você acha que a sua mãe e seu pai procurou psicólogo? Procurava nada. Até hoje tem um montão de gente com resistência, e as dores vão sendo vividas e vão criando as doenças, porque a gente não externaliza, você não põe para fora, o corpo paga muito caro. Aí a mãe começou a falar, daqui a pouquinho a mãe esvaziou, se levantou, tomou um banho, foi tomar o café e foi resolver a vida. Sabe de uma coisa? Lembrando, o coração do seu pai e da sua mãe tem a idade deles. Há muitos anos atrás, eu ministrei uma palestra no interior do estado. Aí uma jovem de 27 anos de idade caiu em prantos. Aí a atenção foi para ela. Motivo? Ela disse que quando ela tinha 11 anos o pai dela morreu, e ela nunca havia dito para o pai o quanto ela o amava. Meus irmãos, poucas vezes na vida eu vi uma pessoa chorando tanto quanto ela. Aquilo me impactou, porque eu pensei: eu também nunca disse para o meu pai que eu amo. Eu falei: mas vai ter que ser agora. Aí tarde da noite, meu pai estava deitado no sofá, a gente vendo luta de boxe há muitos anos atrás, até na época do Mike Tyson, eu acho. E eu sentado no sofá, eu falei: vai ser agora. Meus irmãos, meus lábios tremiam, minhas pernas bambas, para dizer para o meu amado pai que eu amava. Mas eu falei: vai ser agora, eu decidi. Aí eu comecei a falar: pai, há muito tempo eu quero falar uma coisa para o senhor. Meu pai regalou os olhos. Imagina você? Eu quero dizer para o senhor que eu amo muito o senhor, pai. Ele tentou falar a mesma coisa, eu levantei, dei um abraço nele. A partir daí eu passei a abraçá-lo mais, a puxá-lo, dar um beijo, dizer o quanto eu amava. No velório do meu pai eu falava: obrigado, pai, obrigado, Deus, que pessoa maravilhosa. Que alegria ter tido aquele homem como meu pai. Que felicidade.
Que exemplo! E um barbeiro que não tinha nem a segunda série do antigo primário. O homem que eu mais admiro na vida não é um PhD em psicologia, nem um pastor. Era um barbeirinho, lá de São João de Meriti, que me influenciou. Nós 4 filhos. Foi embora sem ter um filho dando dor de cabeça para ele. Aí eu contei essa experiência. Aí uma irmã foi e falou: pastor, eu ministrando, né? Eu estava saindo de casa de manhã cedo para trabalhar, minha mãe morando em cima, eu morando na parte de baixo. Aí ouvi uma voz: volta, dê um abraço na sua mãe, diga que você a ama. Aí eu pensei: minha mãe é muito enjoada. Final do dia, quando eu voltar, eu falo com ela. No final do dia eu voltei, eu estava cansada. Aí eu vi minha mãe lá fazendo as coisas, movimentando. Amanhã de manhã eu falo com a minha mãe. Cuidado, porque a voz que você ouve pode ser a voz de Deus. Eu não sou uma pessoa que fica falando: estou ouvindo Deus falando comigo agora. Ó, Deus está falando comigo. Eu não sei. Deus fala pela palavra, mas às vezes fala tocando o seu coração mesmo. Mas ela não deu atenção. No dia seguinte, a mãe estava morta, suicídio. Pastor, isso me custou 6 anos de terapia, pastor. 6 anos de terapia. Na mesma aula, uma irmã falou do pai e outra falou do irmão. Todas as pessoas especiais da sua vida, lembra? Todas as pessoas que são agora da sua vida especiais, elas vão embora e você nunca mais vai ter a oportunidade de dar uma passadinha lá. Mãe, estou vindo aqui para dar um abraço. Pai, há um tempo. Eu ministrei isso, trabalho, essa palavra, numa mentoria para empresários. A mentoria lá do pastor Josué Valão. Só para gente rica lá. Aí um empresário lá falou: pastor, deixa eu dar uma palavra. Eu moro aqui no Recreio, a minha mãe também. Aí minha mãe falou o seguinte: filho, eu estou me mudando, né, para São José dos Campos. Mãe, a senhora vai se mudar para um lugar tão longe, vai ser tão difícil a gente se ver. Filho, tem 1 ano que você não vem na minha casa. Aí no final do dia, a secretária mandou uma foto para mim. Ele saiu da igreja, saiu da mentoria, foi na casa da mãe, abraçado. Eles vão embora. A ordem natural que vão embora antes da gente. Não dá para a gente esperar. Não dá. Não dá para carregar essa dor. Mas o texto continua. Tem um detalhe. Como eu tenho feito a palavra no café, aí eu me deparo com esse texto interessante aqui, de Mateus capítulo 15, versículo 3, onde Jesus diz o seguinte: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar seu pai e sua mãe. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas. Honra teu pai e sua mãe. Sabe o que significa? Cuide deles na velhice. E o que os hipócritas fariseus faziam? Se nós pegarmos o dinheiro e aplicarmos no tempo, estamos seguindo uma tradição que ela é superior ao mandamento de investir e cuidar dos pais. E Jesus disse: vocês são hipócritas. Vós, pais, não irritem os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Quem daqui tem filho? Você conhece o coração do seu filho? Sabe o que se passa? Você teria coragem de olhar nos olhos do seu filho e olhar e perguntar: filho, como você está se sentindo? E a mesma coisa eu coloco. Se você não tem coragem de ouvir o seu filho falar:
com você, do que está passando com ele. O diabo, teu adversário, que está querendo destruir as pessoas mais especiais da sua vida, pode preparar alguém lá fora que seja envolvido com a prostituição, que seja envolvido com a criminalidade, que ande por maus caminhos, e o seu filho pode se assentar na roda dos escarnecedores, porque a mesa de casa não funciona mais. O colo de casa não funciona mais. A Bíblia nos orienta a sermos pais firmes. Antes de falar do como você está sentindo, pais firmes, pais omissos, criam filhos permissivos, libertinos. Eu tinha 6 anos de idade, estava na casa da minha avó paterna, soltei um palavrão, na mesma hora, pá, tomei um tapa na boca. 6 anos, há 56 anos eu lembro desse tapa. Ficou traumatizado, pastor? Não, fiquei ensinado. Meu pai colocou uma lei aqui dentro: palavrão não pode. Se eu vejo alguém ou ouço um palavrão, eu automaticamente rejeito. O senhor não ficou traumatizado, professor? Pai, nada, eu fui ensinado. Quer ver uma coisa? Quem daqui apanhou dos pais quando criança? Meu pai não batia. Quem batia era minha mãe. Minha mãe me batia dia sim, dia também, com chinelo e varada no traseiro. Mas nunca tapa na cara. Esse tapa que meu pai me deu na boca não arrancou sangue, nem dente, nem tirou sangue. Foi um tapa educativo. Mas eu recomendo: nunca dê tapa na boca do seu filho, nem mande calar a boca. Entre calar a boca, cala a boca, e chinelada, dê chinelada. O cala a boca, vem um choro, vem uma coisa, você manda engolir, aí a pessoa fica invalidando a emoção, e quando você dá uma chinelada, chega a botar para fora. Tem gente que veio fazendo academia para crescer glúteo, pede para dar uma chinelada. Dá uma chinelada aí, incha. Pais omissos, permissivos, criam filhos delinquentes. Meus irmãos, que eu vou contar agora, meu primeiro emprego, eu tinha 15 anos de idade, comecei a trabalhar em oficina de lanternagem. Eu estou abaixado lá, ralando de segunda a sábado, acabou a minha adolescência, segunda a sábado, ralando mesmo, pesado, o dia inteiro, à noite estudando, pegando um trem cheio, tão cheio que eu levantava o pé para coçar o joelho e tinha que fazer boa parte da viagem assim, mas não tinha para onde cair também, né? Estou abaixado lá, chega um cliente com um menininho, devia ter uns 6 anos, estou abaixado, aí o menino tapa na minha cabeça. Eu falei, pô, se fosse da idade dele, eu já estava embolado com ele na época. Daqui a pouquinho tapa de novo, eu não posso bater no menino. Fui falar para o pai dele: ó, seu filho está me batendo 2 vezes, me deu tapa na cabeça. O pai deveria pegar o moleque já pela orelha, e em casa tu vai ver, vai lá pedir perdão e tu vai ver o que vai acontecer. O moleque já tremeria na base, o pai estaria se impondo como autoridade. Você está se incomodando com o menininho está fazendo, rapaz? Eu dei a oportunidade do pai consertar o filho, não dei? O pai não consertou, eu vou me defender dessa coisinha. Peguei um pedaço de ripa, deixei perto de mim. O pai foi lá para os fundos com o meu chefe, ele vai passar de novo perto de mim. Eu estou abaixado com a minha ripa, a minha arma, né? Quando o moleque levantou a mão, eu fui mais rápido, dei uma ripada na canela dele e começou a chorar. Menino, não falei que você podia se machucar? Cuidado, isso é um ambiente perigoso. O moleque passava 1 quilômetro depois de mim, distante de mim. Pode parecer engraçado, mas sabe o que é o triste? Que quando um pai ou uma mãe não corrige seus filhos, o mundo vai corrigir sem amor. Eu não tinha amor por ele. O pai foi permissivo. Corrija seu filho, isso é bíblico. Davi perdeu o filho Adonias porque Salomão mandou matar. E lá em 1 Reis 1,6, olha o que a Bíblia diz em relação a Davi para com Adonias. Que Davi, seu pai, nunca o repreendeu dizendo: por que você fez isso, Adonias? Deus disse que Eli transformou os filhos dele em filhos execráveis. Não podemos. A fé cristã, ela é uma fé de leis, de princípios. Romanos 4,15, onde não há lei, não há transgressão. A gente tem que botar lei aqui dentro, para que tenha limites. Por que esses meninos aí, tudo aí não tem limite? Porque não tem pai em casa. A maioria vão ser presos, morrem cedo.
Não estou dizendo que a mãe seja incompetente, mas ninguém nasceu para fazer papel de mãe e de pai. Nenhum homem nasceu para fazer papel de pai e de mãe. O ideal de Deus é pai e mãe criando filhos. Mas sabe quando foi mudada essa minha pergunta? Que antes eu orientava para o hospital, quando a irmã Selma, lá de São João de Meriti, resolveu fazer essa pergunta: como você está se sentindo, para o filho dela de 21 anos, menino depressivo, triste, não tinha carinho entre mãe e filha. Aí ela resolveu, o menino ficou deitado, crise convulsiva, desempregado, e a menina que ele queria ficar noivo terminou o namoro com ele. Abatido. Aí ela passando a mão na cabeça dele, imagina a cena, uns 10 minutos. Aí, pastor, eu lembrei da pergunta que o senhor orientou a gente a fazer no hospital. Será que funciona para o meu filho? Aí eu olhei bem nos olhos dele e falei: filho, diz para mim, como é que está a sua vida? Como você está se sentindo? Pastor, meu filho falou e chorou, falou e chorou, falou e chorou por 2 horas, pastor. 2 horas sem parar. E ela disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer na minha vida: pastor, eu não sabia que eu tinha um filho tão sofrido dentro de casa. Meus irmãos, eu lido com adolescentes, atendo adolescentes. A parte dos pais não sabem o que está se passando. E muitos pais têm medo de ouvir, porque a angústia do filho, a crise do filho, evoca a crise dele não bem resolvida. Porque quando você está ouvindo alguém, você sabe disso, a gente está ouvindo uma pessoa, a história que ela conta pode mexer com a da gente, eu não quero ouvir a minha. É por isso que psicólogo tem que ter coragem de fazer o sonda-me, ver o que é no meu coração. Permita-se ouvir, para você poder ajudar seu filho. Melhor psicólogo para criança e adolescente é pai e mãe. Pai e mãe competente. E aí eu faço a propaganda do meu curso, sim, e desse livro. Tenha esse livro na sua casa. Ontem eu resolvi pedir uma pizza, R$98. Falei: tá doido? Meu livro, O Afeto que Alimenta, vai alimentar tua alma de sabedoria e você não vai sair do mesmo jeito. Você vai ter sabedoria. Invista no conhecimento. Erramos porque não conhecemos as Escrituras e porque não evoluímos. Essa moça disse o seguinte: pastor, a vida do meu filho mudou. Em Belfor Roxo, uma mãe fez essa pergunta para o filho, líder na igreja, 22 anos, e ele estava decidido a cometer o suicídio. Meus irmãos, como eu lido com adolescentes, tem um monte de adolescentes planejando o suicídio, e os pais não estão sabendo. Lá no meu condomínio, o menino não morava lá, o pai morava, filho e pai separado. 16 anos ele se matou. Cada 45 minutos no Brasil uma pessoa se mata, e está aumentando a quantidade de pessoas, adolescentes. A esposa de um pastor que é professora de violino foi chamada para poder dar aula de violino no condomínio Rio 2, na Barra, só de gente que tem dinheiro, porque os meninos, adolescentes e crianças estavam se jogando lá de cima, para ver se fazia alguma coisa. Sabem que isso não existe um acordo na mídia de não noticiar isso. Meus irmãos, nós podemos mudar muita coisa. E a Igreja de Cristo é uma fonte que pode transformar. Eu tenho um projeto que é a Igreja Fonte de Saúde Emocional para a sociedade. Isso tem que começar por você. Voltando a Romanos 12:2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma família transformada, uma igreja estruturada, uma igreja saudável, uma sociedade saudável. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida através dessa palavra e possa resultar em algo bom e pequena coisa. 1% que a gente muda, a gente vai mudando muita coisa. Mas tenha coragem de mudar. É só seguir a palavra, porque ela nos orienta. Posso orar? Senhor bendito, a tua igreja, o teu povo aqui, ó Deus, reunido aqui na Igreja Presbiteriana do Timbre. Senhor, muito obrigado por esse momento. Ó Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa aqui. Que cada esposo seja sábio, cada esposa seja sábio.
que os pais sejam sábios, que os filhos sejam obedientes aos seus pais e à tua palavra, que todos nós, ó Deus, possamos praticar aquilo que a tua palavra nos orienta. Seja, ó Deus, honrado pelo nosso procedimento, em o nome de Jesus, teu Filho. Amém, Senhor.